Bem-vindos, bem-vindas à segunda temporada da Construção em Diálogo. Aliás, a primeira temporada foi bastante contundente, muita gente comentando, muita gente participando. Aliás, obrigado pela sua audiência, obrigado por compartilhar, por estar repostando nas redes sociais do Grupo Revenda, que na verdade a gente está aqui para conversar sobre a vida empresarial, a gente vai conversar sobre as dificuldades, a gente vai conversar sobre o que é este mercado da construção civil, mas não simplesmente na teoria, mas com quem está ali na prática, todo dia, vivendo as dores, né, das negociações, mas também falando um pouco assim, e a nossa margem, e o atendimento, e o pós-venda, e a qualidade dos produtos que nós compramos. Gente, são 20 anos que a Kelly Miucci está nesse desafio de não só garantir um bom preço para que depois possa se fazer uma venda, mas também que haja relacionamentos interpessoais duradouros, que haja uma questão de políticas corretas dos fornecedores. Não vou ficar dando muito spoiler aqui. Bem-vinda, Kelly. Muito obrigado. Obrigada. Que honra ter você aqui, né? São 2 décadas de uma profissão extremamente importante. Vamos chamar assim, todos dizem que o comercial é o coração de uma empresa, mas ninguém vende aquilo que não tem. E você é quem começa. Ninguém vende aquilo que não compra. É verdade. É isso aqui, compra, que não tem. Kelly, antes de mais nada, obrigado pelo seu tempo aqui, bem-vinda, né? E eu já vou assim ser sistemático, bruto, já vou chegar e falar assim, ó, o que é ter uma política boa para que você possa comprar desse fornecedor? Olha, primeiramente eu quero agradecer, né, a revista Revenda pelo convite. Gratidão nossa. Né, uma revista e conceituada no mercado, que fez nome, que tem toda uma história. Sim, sim. Né, que eu já conheço há bastante tempo, nesses 20 anos de Nikon, acho que 17 eu conheço a Revenda, frequento os eventos promovidos por eles. E assim, negociação. Negociação nada mais é do que uma arte, certo? Por quê? Boa. Você precisa negociar bem para comprar bem para você vender bem, né? E negociar, aí você vai para a indústria. Okay? Aí, como é que você escolhe os fornecedores? Boa, você já está me perguntando e eu te pergunto a mesma coisa. Primeiro, pela marca, né? Porque eu sempre digo que quem dita as ordens, quem dita as tendências é o próprio cliente. Então ele precisa chegar na minha loja, perguntar por um determinado produto e eu ter aquele produto, né? E aí cabe às indústrias serem conhecidas ou não no mercado. Então tudo isso é um trabalho que eles vêm fazendo ao longo do tempo e assim, os clientes conhecem eles, os clientes pedem eles, então eu preciso ter na loja. E a partir de então, você desenvolve uma parceria com o fornecedor, é tipo um casamento. Sim. É fornecedor e nós, e o fornecedor é um casamento. Por que um casamento? Porque, primeiro, você tem que ter regras e você tem que ter uma política saudável. Precisa fazer bem para os dois lados. Exatamente. Certo? Não adianta eu comprar de modo que o fornecedor saia perdendo e vice-versa, não é a ideia. Espremendo de todos os lados apenas para um lado só ganhar, né? A ideia é que todo mundo saia bem e feliz daquilo lá, daquela negociação. Sim, exatamente. Tá? Então, o que a gente preza, então? A marca, que eu já falei, precisa ter a marca, precisa ter um nome, precisa ter um prestígio. Sim. Aí, quando você chama o fornecedor, eu acho que, quando você fala em qualidade, qualidade é obrigação hoje em dia. Por quê? O mercado está cheio de gente querendo vender tudo. Sim. Né? Mas qualidade também não é relativo, não, Kelly? Não, qualidade, sim. Não, qualidade, assim, existem no segmento vários nichos de público. Sim. Tem aquele público que está disposto a pagar pelo A, o pelo B e o pelo C. Certo. Só que todos eles têm que ter qualidade. Não é que você vai pagar mais barato por um determinado produto e ele não vai... É descartável, não é ideia. Então esse aí está descartado, não é ideia. Então você tem que ter qualidade. Claro, tem um que tem mais luxo, tem um que tem... Mas todos eles têm que ser funcional, vai. Exatamente. Tem que certo. funcionar para aquele devido fim funcionar. que ele está procurando. Você compra uma lâmpada. Exato, Não faz sentido ter uma lâmpada que daqui 2 meses já não tem mais o fluxo de luminosidade que o fornecedor prometeu. Sim. Tá fora. Ah, é mais barato. Peraí, é mais barato, mas não tem que durar 2 meses. Né? Então, na negociação, é exatamente isso. Outra coisa, política de mercado. Vamos supor, eu compro um determinado volume,
Aí o mesmo fornecedor ele vai vender para mim, que sou varejo, vai vender para o atacadista. Sim. E aí ele tem que ter uma política que abrange os dois e que um não prejudique o outro. Entrou numa conversa bastante interessante. Falamos dessa política. Então, né? Exatamente, a política começa aí. Então você tem que ter uma política que ninguém saia, que ninguém perca, certo? Exato. Então tá. Aí você vai no atacadista e fala, amigo, porque você compra volume, porque é o nicho de mercado dele, comprar volume, eu vou vender para você 50% mais barato do que eu vou vender para o varejo. Aí não, aí você tá fora. Por quê? É melhor eu pegar e comprar no atacadista. Sim. Eu vou lá e compro. Vai lá, entendeu? compra. Então não preciso de você, Sim. que é o fabricante. Então tudo isso tem que ser negociado para que não haja nada. E assim, o que você prometeu, você cumpre. Porque isso a gente vai cobrar com certeza. Combinado não sai caro, né? Aliás, isso é sempre. Isso é sempre. Isso não tem nem que assinar papel, né? E isso em qualquer circunstância da sua vida. Exato, você combinou, você cumpre. Né? Assim, hoje, prazo de entrega é importantíssimo, porque assim, o varejo ele trabalha com um volume menor do que um atacadista. Então, o gargalo do atacadista é muito maior do que o do varejo. Exatamente. Então, qual a ideia? Eu trabalhar contando que o fornecedor vai me entregar naquele tempo que ele negociou comigo. Eu vou te entregar em 15 dias. Eu vou ter um estoque que não foge muito disso, entendeu? Então, vamos supor, eu não vou ter 3 meses de estoque, né? Eu vou ter, 2 meses, 45 dias. Sim. Então, não dá para ele me prometer em 15 e entregar em 60. Ele me descobre a loja. Né? E quando isso acontece? Então, como já deve acontecer com muita frequência, né? Outra coisa que a gente tem lá na Nikon, falando da Nikon, tá? Falando exatamente da Nikon, que é o teu expertise. É assustador quando você conta, e até os fornecedores falam, nossa, mas tem mercado para todo mundo? Tem espaço? Todo mundo consegue vender? É saudável isso? Olha, é uma política da diretoria, né, do meu diretor, seu Hiroshi Shibuta. Qual a política? Nunca ter um fornecedor para aquele único item. Por exemplo, as torneiras, metais. Eu tenho 6 fornecedores. Lâmpada, também tenho 6 fornecedores. Tinta, eu tenho os 3 maiores. O que não significa 3 marcas ou 6 marcas. Significam fornecedores que podem ter mais marcas. Né? Dentro dele, isso, o mix praticamente inteiro. Exato. Por que isso? Vamos supor, deu um problema com o fornecimento de um deles, né? Ou não está acontecendo a negociação para fechar uma tabela de preço. Uhum. Então eu não vou ficar sem o produto, porque o fulano vai ter, o ciclano vai ter, o beltrano vai ter. Entendeu? Então dá tempo de eu arrumar a vida desse outro com quem eu estou tendo algum problema. Sim. Eu não tenho matéria-prima e vou demorar para entregar. Enquanto isso, alguém está entregando e alguém está vendendo. O que eu não posso é deixar o meu cliente chegar na loja e não ter o produto que ele procura. Ir embora e ir para a loja do concorrente. Exato. Por quê? A minha estratégia, a estratégia Nikon é que o cliente comece a obra lá e termine a obra lá. A ideia é que não falte um parafuso nesse, porque senão você quebra a corrente. Exatamente. Entendeu? Então, ele tem que, desde a fundação da obra, até o acabamento eu preciso ter, até a decoração eu preciso ter. Então eu não posso quebrar esse elo. Eu não posso perder esse cliente que começou comprando na minha loja, ele vai terminar no outro porque, poxa, eu tinha tinta e não tinha o rolo. Entendo. Entendeu? É por isso que é o gigantão da construção. Exatamente. Né? Então, só que isso dá bastante trabalho, óbvio, né? Porque você tem que estar atento a tudo isso. Vou te fazer uma pergunta, assim, não precisa queimar tanto neurônio para responder, mas você tem uma ideia do mix de produtos da Nikon hoje? 40 mil itens. 40 mil itens. Então, se você não começar e não terminar a sua obra ali, é porque você não procurou direito ou não perguntou para a equipe especializada da Nikon. É por aí. É quase improvável. É por aí, são 40 mil itens. Então, bastante itens para administrar e isso, né, dá um certo trabalho. Muito Mas trabalho. É aquilo, eu gosto do que eu faço com amor. Eu saio da minha casa para dar o meu melhor. Entendeu? Sim. Então eu saio da minha casa com aquilo na cabeça. Eu preciso fazer o meu melhor. E volto com a consciência tranquila. Porque dá trabalho? Dá. Mas é um negócio que, conforme eu te falei no começo, eu gosto do universo onde eu vivo, eu gosto muito. É uma profissão já é o início de tudo, né?
Eu vim da alimentícia, eu vim da Coca-Cola, também compras. Entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que eu sempre comprei, tá? Meu Deus, imagine, né, na casa da Kelly, como a negociação que essa mulher não faz para ter as coisas em casa. Deixa eu te fazer uma pergunta assim. Agora quem está nos assistindo ou nos ouvindo apenas, eu gostaria muito, tá, de vender para a Nikon. Aí todo mundo já chega e fala assim, nossa, mas entrar na Nikon é muito complicado. Olha que eu estou colocando o dedo na ferida de todo mundo que agora. Porque é assim mesmo, porque às vezes tem um representante comercial, às vezes tem a fábrica, ou às vezes tem a nova fusão entre outras empresas, marcas que estão aí buscando, tem um mercado internacional, né, que vem para cá a um custo baixíssimo, né, o que acaba, você sabe muito bem disso, defasando a indústria brasileira. Então assim, quero vender o meu produto, apresentar o meu produto para a Nikon. Ninguém pode se abster da insegurança. Mas assim, quando a Kelly recebe um produto novo, ali ó, qual que é o primeiro passo? Tá, você chega na minha mesa e fala, Kelly, quero fornecer aqui. Aí assim, primeiro... Gente, é tão fácil, porque ele é tão gente boa, tão simples. Chegar na mesa dele é super tranquilo, viu? Não sei se é tão simples assim, mas vamos supor. A prática é essa. Você vende uma determinada ferramenta, né? Porque é um dos nichos que eu compro. Primeiro, eu preciso fazer um teste nela. Então, o que eu vou fazer? O seu Hiroshi tem inúmeras obras que acontecem o tempo todo. Sim. Então, qual a ideia? Olha, eu vou trazer, um determinado produto, você vai usar, e aí eu vou direcionar aquilo para o pessoal da obra dele, que vão me dar um feedback daquele produto. Sim. Ó, foi bom, não foi bom, é legal, não é legal, gostamos, não gostamos, beleza. Ah, legal. Aí tem espaço físico na loja para eu colocar você. Que já é meio caminho andado, que hoje nem tem, tá? Hoje é artigo de luxo. Artigo de luxo, loja, porque imagina, né? Aí tá. Aí nós vamos discutir a política. Tá, em quantos dias você entrega? Tabela de preço. Entendeu? Você vende ferramenta. Perfeito. Ferramenta elétrica, vai. Sim. Aí tá. Primeiro, eu quero saber as assistências técnicas. Porque o que acontece? Essas mercadorias que vêm da China, cadê a assistência técnica? E se quebra? O que eu faço? O que eu falo pro cliente? Pois é. Vou sair trocando. Então eu preciso direcionar ele para algum lugar. Não dá para falar, então, eu tenho assistência técnica no Paraná. Olha que legal, gente. Né? Olha o início, né, do processo de aí já venda, começa assim, entendeu? Esse é um nicho bastante complicado para se comprar. E aí você tem o pessoal forte já aqui. Né? Então não dá para você chegar mais caro que o líder. Tá fora também. Onde é que você vai... Imagina o meu vendedor lá embaixo, no chão de loja, ofertando para um cliente um produto mais caro ou igual preço de uma Makita da vida. Que é um fornecedor de ferramenta respeitadíssimo. Sim, sim. Entendeu? Então, tudo isso eu vou ter que levar em consideração. Tá? É um trabalho de, às vezes, saber falar não, né? Precisa se falar não. Precisa se falar não não. tem o que fazer. Preço ou prazo? Os dois, né? Mas tá bom, vai. Prazo é aquilo que eu te falei. Precisa estar no prazo que a loja consegue, tipo assim, em 90 dias eu te entrego. Desculpa, não consigo adquirir vir com prazo desse. Sim. Prazo, você está falando preço, e preço é aquilo. Eu vou ponderar com o pessoal que eu já tenho, que já fez um nome lá no mercado. Sim. Entendeu? Cadê o líder? Tá, o preço do líder é esse. E do cara que é encostado no líder é esse. Entendeu? Aí o seu preço precisa entrar depois disso. Porque o pessoal já vai chegar na loja. Você tem fulano aí porque é um cara conhecido. É um cara que que já fez todo um trabalho e já conseguiu um nicho de mercado bom. Né? Então, não dá para eu chegar e falar assim, então, eu quero que você venda fulano com preço igual dele. E aí? Qual o argumento que você vai dar para o cliente? Exatamente. Qual foi a negociação mais difícil? Não precisa dar números, tá? Nem nomes assim, mas tem alguma negociação mais difícil da sua carreira? Difícil em que sentido? Difícil de bater o martelo e dizer assim, olha que ficaram alguns dias, meses, horas negociando. Porque assim, a caneta e o papel estão na mão de quem?
né? De quem está comprando e de quem está vendendo. Então é aquele jogo é aquela briga boa. Né? Olha, eu diria o seguinte, Cacá. Hoje, graças a Deus, a Nikon, e graças a todo um trabalho, a Nikon é uma loja extremamente conceituada. Então, eu posso sim ditar as regras. Hoje eu posso ditar as regras. Sim. Entendeu? Por quê? Tem uma fila de fornecedores que querem me fornecer. Porque é uma loja que virou vitrine. É uma loja considerada o metro quadrado que mais vende no Brasil. Então, os fornecedores querem estar ali. É vitrine. Entendeu? E isso é mérito de um trabalho sério. Isso é mérito de um trabalho, de uma equipe, de uma política, né? Entendeu? Então, tem toda uma fama aí. Tipo assim, a Nikon paga-se muito certinho, não tem atraso de nada de duplicata. Muito pelo contrário. O seu Hiroshi fala, se puder adiantar, paga adiantado. Então, tudo isso é uma relíquia no mercado, isso é o nome que se faz. Entendeu? Então, eu tenho algumas... eu posso me dar ao luxo de fazer, sim, algumas exigências. Porque, né, não é uma loja que abriu ontem e que, assim, aí eu tô tendo que encher a loja e... Não é. É uma loja que já existe, já tem o nome, já tem um sucesso muito grande. Então, hoje eu posso ditar regras. Então, assim, o fornecedor precisa estar dentro da minha política, porque senão eu vou ser injusta com o pessoal que já está. Que já está dentro da entendeu? Política. Acho muito boa essa O pessoal abordagem, chegou agora e vai sentar na primeira... Não. Você está na janelinha? Alguém fez um serviço árduo aqui dentro. Alguém lutou muito para chegar onde está. Então, não dá para você chegar e achar que você é melhor que ele. Então, você tem que chegar, ser humilde, isso é importante. Sim. Né? O espaço que eu tenho para você é esse, só tenho esse. E aí você tem que fazer isso, isso e aquilo. A política é essa, essa e essa. Não consigo admitir isso e aquilo. Porque senão o outro vai falar para mim, peraí. Mas eu estou cumprindo a regra e agora chega. O cara aqui, entrou agora e pode tudo e eu não posso, entendeu? Então você tem que definir uma regra que vale para todo mundo. Independente de quem. Porque assim, você concorda que numa trajetória que você está há 20 anos, tem gente que fornece desde que eu entrei. Me fornece desde que eu entrei. Então é um pessoal que, poxa, tá ali todo dia, acaba virando alguém conhecido, alguém, né, amigo, pessoal. Mas assim, a regra vale para todos. Amigos... não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amigos Negócio é uma coisa, amigo é outra. Porque assim, é quase impossível que isso não aconteça. Não tem como. Né? Porque é uma relação, vai chegar um momento e falar assim, eu estou precisando que você me ajude, estou precisando de determinado produto. Sim. Raspa aí o que tem no estoque. Exatamente. Manda, outra né? coisa, regras de entrega, eu tenho que ter muita regra de entrega. Por quê? Veio o preço mais caro do que você negociou. Não vou receber. Mas não vou receber. Tá errado. Se eu negociei isso, tem que chegar a isso, senão vira o quê? Qual a principal habilidade que a Kelly tem como compradora, que você enxerga em você? Habilidade? A principal habilidade, assim, sua principal característica que te faz ser uma compradora de tanto sucesso. Porque, deixa esse tempinho para você pensar. Porque quem está nos assistindo, às vezes tem a canetinha aqui na orelha, ele me fala, me manda 5 quilos aí de parafuso, não sei o quê, não sei, manda 10 sacos de cimento, não sei o quê. Faz aquela compra sem ter nenhum tipo de controle. E aí a gente tem também a audiência, que já são pessoas mais estruturadas, empresas mais estruturadas, né, que já tem uma sistemática de estoque mais organizada. Mas assim, qual a principal habilidade para quem está precisando de um produto, precisa comprar, que a Kelly enxerga em você mesma? Olha... Pergunta difícil, né? Mas é porque a gente quer saber de você. Você é a nossa entrevistada. É aquilo. Eu sempre sou, e aí tudo que você você acaba cobrando do outro. Eu sou extremamente transparente. Não dá. Se tá certo, tá certo, tá errado, tá errado. Sem perder tempo. Não tem essa. Eu tenho que pensar rápido. Porque eu tenho... É tanta conta, é tanto fornecedor que eu preciso pensar rápido. Não dá pra eu ficar pensando muito. E aí, para eu fazer aquilo acontecer, eu defino umas regras e o fornecedor me... tá tudo certo, tá resolvido com você assim, assim. Então eu vou cobrar isso. E eu tenho um sistema que me ajuda, senão não ia acontecer. Tem uma gestão organizada ali. Né? Então, assim, eu tenho um sistema que me diz o que eu preciso. Claro, eu preciso analisar ele um a um, mas ele me diz quanto eu tenho, quanto tempo que eu tenho de estoque, quanto tempo eu tenho que comprar e quanto tempo eu tenho de gargalo para o fornecedor me entregar. Então, eu tenho tudo isso comigo.
E aí eu conto para os fornecedores, eu faço um pedido baseado no sistema, passo para ele, e aí eu exijo que ele me mande uma cópia para ver se a nota não vai chegar errada com a minha ordem, né? E isso eu cobro muito, porque eu faço questão de ver um a um os itens. Então tá tudo certo, eu só falo para ele, pode entregar, tá tudo certo. Ah, veio errado, já tá fora. Transparência. Transparência. É um nome, é uma qualidade, um adjetivo importante para quem está na área de compras, né? Quem está começando agora, né? Ou até mesmo na sucessão, os filhos, os netos que possam entrar nesse mundo, né? Então a sua primeira dica a gente fala que é ser sempre transparente. Transparente. Sempre transparente. Sempre transparente. E cobrar o que foi acordado. Né? Se eu acordei aquilo contigo, você precisa cumprir. Da mesma parte, vamos supor que eu erro. Errar é humano, óbvio. Sim, você passou o pedido e tem alguma coisa errada que você errou. Eu vou dar um jeito de arrumar. Entendeu? Não vou jogar no... não, você... Não, cada um é responsável pelo seu trabalho. O meu trabalho é passar o pedido e o seu é faturar o pedido conforme eu pedi. Conforme eu pedi. Eu pedi 3 caixas, o fornecedor está mandando 60. Não vou receber, entendeu? Então tudo isso é acordado antes para depois eu falar, você não me avisou. Então é a tal da transparência, entendeu? Precisa ter. Kelly, o barato sai caro? Sai, né? Sai caro. Para todo mundo. Sai caro. Então, assim, outra coisa para você comprar de alguém. Primeiro, quando é fornecedores que estão no mercado há muitos anos, enfim, que tem todo tem um nome a zelar, ele não vai fazer, enfim. Agora, é perigoso você encontrar algumas ofertas no mercado que, tipo, sabe aquilo quando o milagre grande Santa desconfia? Então é para desconfiar mesmo, entendeu? Por quê? Porque isso pode me gerar um problema lá atrás. Eu tenho um outro diferencial na loja. O meu cliente é cliente fixo antigo. Cliente desde quando abriu a loja, então ele vai me dar um feedback lá, não para mim, talvez ele não tenha acesso a mim, mas ele vai chegar no gerente e vai falar, avisa o comprador que isso aqui não tá legal. Tem então, bastante disso, muito. Esse feedback é sensacional, esse feedback preciso, mas é na né? hora que eu ligo pro fornecedor. Reclamaram disso aqui. Vem aqui, vamos decidir isso aqui, vamos resolver isso aqui. Devolve o lote, não sei, tá errado. Porque o cliente vai me dizer. É diferente das lojas, assim, as redes não têm esse corpo a corpo com a loja, tipo, de voltar e falar, não tá legal. Por quê? Simplesmente você sai dessa loja, compra na outra, não compra mais lá e acabou. Eu cheguei na sua loja, comprei um negócio que eu não gostei, desculpa. Agora, Nikon não. Como são clientes fiéis, clientes que estão ali o tempo todo, eu tenho cliente que passa na loja 2 vezes por dia. Porque a minha loja abre 6h30 da manhã. Tem gente que compra... É o horário da construção civil começar. Mas olha a estratégia. O empreiteiro, ele precisa abastecer a loja de manhã, não precisa? Exatamente. E ele vai esperar a loja abrir 8 horas, que hora que ele vai começar? E o povo dele lá esperando para trabalhar. Exatamente. Então ele passa na loja, aí lá tem café, tem pão, tem pipoca, aí ele já faz tudo, compra tudo, põe no carro e pronto. Então, assim, eu adianto a vida da pessoa, de quem está na obra esperando o produto para começar a trabalhar, entendeu? Isso vai muito além de uma relação de compra, então, né, Kelly? Isso faz toda a diferença, vai muito além, porque eu acho tão bonita essa prática das relações comerciais, né? Puxa vida, eu fabrico isso e eu vou vender isso, ou seja, quem está vendendo está comprando a tua ideia, está comprando o teu sonho, está comprando a tua qualidade, a tua pesquisa e desenvolvimento, a tua tecnologia, está comprando isso aqui e estou colocando para quem não está enxergando talvez só o preço, mas sim o valor que aquilo tem. Sim. Né? Porque a gente sabe que o preço e valor tem conotações diferentes, né? Sim, tem. Né? Qual o preço de uma caneta e qual o valor dessa caneta que eu ganhei de meu pai, por exemplo. Né? Então, assim, a gente tem um mix também de cliente, também de necessidades. Poxa vida, pensar em abrir a loja às 6h30 com um cafezinho, porque a turma dele está lá esperando, com trânsito, se estamos falando de São Paulo, da Grande São Paulo, enfim, isso é um cuidado. Agora, o que é inegociável para você, Kelly? Inegociável? Estou fazendo pergunta muito difícil? Não. Inegociável, acho que a confiança. Eu acho que, assim,
eu não posso deixar que percam a confiança em mim e eu não posso perder a confiança no fornecedor. É isso aí. Entendeu? Por exemplo, quando você diz em prazo. Quando você fala em prazo, você prometeu para o cliente que chegaria aquele produto naquela determinada hora. Naquele determinado dia. Hora eu não prometo, óbvio. Não dá para prometer hora em São Paulo, né? Em São Paulo. Mas assim, vamos supor, eu tenho muito isso também. O cliente chega e fala assim, eu quero 10 peças desse produto. Restaram aqui na gôndola 4. Eu preciso de 10. Eu quero 6. Então eu vou deixar pago? Pergunta para o comprador quando que chega isso. O que eu vou fazer? Ligar na fábrica, ligar para o representante, ligar para o gerente. Ele vai me prometer a data. Tá, pode falar que eu entrego em 10 dias. Aquilo eu prometi para o meu cliente, que está esperando aquilo chegar. Eu passei por isso na minha própria vida. Então, que precisa finalizar a obra, que precisa entregar a obra, porque eu atendo muita construtora, muito empreiteiro, ou a própria casa. Você está lá na sua sala linda, faltou um interruptor de tomada. Pronto. E aí? Né? Aí, o fornecedor prometeu para mim. O que eu fiz? Prometi para o cliente, é uma cadeia. Aí você pisou na bola aqui. Aí quem que o cliente vai falar, poxa, mas quem prometeu foi a Nicom, não foi o fornecedor? Exatamente. Então eu não posso ficar numa saia justa com o meu cliente, então eu cobro muito isso. Entendeu? Então inegociável é a confiança. Confiança, né? Porque isso já deve ter acontecido com qualquer pessoa, inclusive com você como pessoa física, né? Então, assim, você compra um lote lá de piso, o pedreiro está lá esperando, aí acabou o piso e não tem essa peça do mesmo lote, reposição, e agora? O que a gente faz? Né? Esse cuidado também do vendedor, né? Essa cadeia, eu gosto de chamar desse círculo vicioso, porque isso aí nunca tem fim. Né? Você compra, você recebe, você precifica, você expõe, você vende, você faz a pós-venda, aí a pessoa volta, compra, isso não tem fim. Sim. Né? Então acho que assim, a transparência no que você está fazendo, que é o início desse ciclo. Exatamente. E a confiança. Confiança. Que é o final. Se perder confiança... Se perder nisso daí, esse ciclo... O que vai acontecer se eu perder a confiança? Quando o cliente me perguntar, eu vou falar, então... Compra do fulano que ele vai entregar. Se ele falar que ele vai entregar, ele vai. Melhor não, aquele não vai cumprir. Eu tenho que falar isso. Eu preciso ser transparente com o meu cliente. Entendeu? É o meu cliente que sustenta a loja. Independente do tamanho da Nicom, que é o gigantão, né, da construção, né, qual que é a principal dificuldade que você encontra hoje, assim, dentro desse mercado? Né? Eu sei que você está numa linha de back-office ali, de fazendo as compras, né, mas de onde você vê, até mesmo como consumidora, o que você está enxergando de estar tão... que tem uma barreira bastante intransponível dentro do mercado da construção civil, Kelly? Olha, eu acho que não é nem só na construção civil, é no mercado num todo. A internet. Pronto. E não foi combinado. Porque eu ia jogar isso aqui na mesa. A internet. Ela já me cortou no meio. Kelly, como que você lida com isso? É uma ferramenta que eu uso, que você usa, sim, que todo mundo usa. Que nós estamos na internet. Você vai lá no Google, digita lá, e o Google vai trazer quem é o mais barato, quem é o mais rápido, enfim. Então, assim, eu estou concorrendo com a internet. E isso é uma briga complicada. Por quê? A internet é rápida, a internet não tem vendedor, é ela que vende sozinha. E aí o cliente mostra para mim e fala, então, né... Olha por quanto eu tenho isso. Tá, mas você consegue levar agora ou quer esperar 7 dias para chegar? Então eu tenho. Esse é um argumento que eu tenho. Né? Mais um motivo de eu ter o produto na loja, senão eu vou perder e acabou. Sim. Se eu vou ter que esperar o seu, eu vou esperar o do e-commerce. Sim. Né? Aí tem o lance do frete, que se você vai levar no seu carro, tá tudo resolvido. Tem o lance do problema na peça, não problema no entendeu? Negócio, Então toda devolução é mais chata. Né? É diferente de chegar na loja, sentar lá, então, deu defeito. Você tem lá os dias que o direito ao consumidor, que, né, enfim. Mas, assim, aí mais uma pauta na negociação com o fornecedor. Amigo, eu não quero que o cliente abra o Google e esfregue na cara do meu vendedor. Que eu tô a mais cara do mercado. Eu preciso fazer jus ao mais barateiro do mercado. Não quero perder tua loja, isso. Confrontando. Exatamente. Exatamente. Então tem tudo isso, tá? E mas isso é mais, porque assim, isso é mais para materiais pontuais, óbvio, né? Sim, uma louça, um negócio maior. Porque assim, vamos supor, existem coisas
que o cliente vem com a lista. E ele coloca a lista na mão do vendedor. Imagina ele pesquisar aquela lista inteira no e-commerce. Quanto eu vou gastar nisso? Vai. É isso. Então ele vem com aquela lista. Então, cobre esse preço na maioria das vezes, vai diminuir margem, não sei. Mas assim, não é para perder o cliente. Não se admite perder cliente da Nikon. Porque o cliente da Nikon é parceiro. O cliente da Nikon é prata da casa, aquela coisa tipo assim. É leal, né? Não deixa ele sair sem negociar com ele, entendeu? Então, a mesma política de negociação que eu tenho com o meu fornecedor, o meu gerente tem no chão de loja também. Entendeu? Vamos fazer um ping-pong, né? Fazer um ping-pong aí agora. Tenta fazer pelo menos uma palavra, mas se não der, pode continuar também. Então vamos lá. Qual que é uma palavra que define uma boa negociação? Transparência. Transparência. O maior erro que um comprador pode cometer? Comprar por impulso. Comprar por impulso, por modismo. Tá? E qual que é um comportamento inaceitável no fornecedor para você? A falta de transparência. Prometeu que ele não pode cumprir. Tá, só pela venda. Muito bom. Uma dica para a gente ter melhor condição, assim, uma melhor compra, uma barganha boa. Dá uma dica. Conhecer o que você está comprando. Muito bom. Representante bom é aquele que está engajado no processo. Qualidade ou preço? O que vem primeiro? Qualidade. Precisa ter qualidade. É difícil, né? Eu sei que é difícil. Mas qualidade. Por que qualidade? Porque é aquilo que eu te falei. Vou pagar barato e vai estragar amanhã. Não pode. Kelly Mills, 20 anos com experiência em compras, hoje à frente desse departamento de compras da Nikon. Vou te fazer uma pergunta assim, que negociar. Você como uma mulher competente, uma esposa, né? Uma filha, enfim, negociar é mais estratégia ou é a sensibilidade? É estratégia, mas o tal feeling vem junto. Eita, sexto sentido da mulher. Ai, Kelly. O feeling acompanha. Kelly Mills, eu não sei como te agradecer, a não ser te agradecendo. Saiba que, assim, é sempre uma escola, né? Aqui a gente só está fazendo a mediação para que toda essa equipe e para que principalmente a nossa audiência possa aprender, né, com quem realmente sofre ali, ó, no fronte de batalha, né? E saiba que, assim, se você encontra um produto que você busca numa loja, é porque profissionais competentes como a Kelly, né, tem a sensibilidade de colocar esse produto esperando por você lá, porque você sabe que ele vai chegar ali, né, seja por modismo, necessidade, seja por promoções, por campanhas publicitárias, enfim, ou seja simplesmente por impulso, o consumidor. Sim. Então saiba que são profissionais como ela, né, que estão aqui a todo momento defendendo, né, a política, não só da empresa que você trabalha, mas também a política daqueles que fornecem para vocês. Kelly, pode deixar aqui então o seu grande finale, a sua dica, a sua dedicação a esse nosso podcast aqui, para que a nossa audiência pode seguir, passar suas redes sociais se você quiser também, enfim, fique à vontade. Mas daí uma grande última mensagem para a gente, Kelly. Bem, novamente agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Agradeço você pela entrevista. E assim, uma dica que é para trabalho, é para a vida. Tudo que você fizer com amor e dedicação vai dar muito certo. Sempre. E a verdade vai prevalecer sempre. Né? Sempre. Kelly Mills, obrigada. Compradora da Nikon. Até o próximo Construção em Diálogo. E a gente te espera. Curta, compartilhe. Até breve. Tchau. Obrigada.